Na primeira questão, nós temos uma barra em que a extremidade da barra está submetida a 3 forças concorrentes e coplanares, como mostra a figura a seguir. Determine a intensidade e a orientação da força resultante. Para isso, nós teremos que determinar primeiro a intensidade e depois nós vamos determinar o ângulo que a força resultante faz com a horizontal. Então, nós vamos primeiro decompor as forças para encontrar a resultante no eixo X. Nós vamos obter, então, que a nossa força resultante será menos F1, porque F1 está no sentido negativo de X, mais F2 vezes o seno de 45, ou seja, a componente horizontal da força F2, menos F3 vezes o cosseno de alfa. Novamente, a componente horizontal da força F3. Observem que nessa questão, ele nos dá um triângulo 3, 4, 5, em que nós não temos o ângulo definido, porém, ele já nos dá os lados do triângulo, então nós conseguimos obter o cosseno de alfa pela regra do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Desta forma, vamos substituir os valores, então nós ficaremos que a resultante em x é obtida por menos 400 mais 250 vezes raiz de 2 sobre 2, menos 200 vezes 4 quintos. Calculando os valores, nós vamos obter menos 400 mais 176,78, menos 160. Por fim, a nossa força resultante em X é menos 383,22 newtons. De forma análoga, vamos agora calcular a força resultante no eixo Y. Então, para isso, nós vamos precisar das forças no eixo Y. A força 1 não tem componente vertical, então nós teremos a componente vertical da força 2 mais a componente vertical da força 3. Então, nós temos que será a força 2 vezes o cosseno de 45 graus, mais a força 3 vezes o cosseno de alfa. Novamente, substituindo os valores de cosseno e das forças, nós obtemos que a força y será 250 vezes raiz de 2 sobre 2, ou 176,8, mais 200 vezes 3 quintos, ou 120. Somando 120 a 176,78, nós obtemos que a força vertical é igual a 296,78 newtons. Desta forma, vocês conseguem observar que a força resultante facilmente pode ser calculada através de Pitágoras. Então, nós temos que a força X vai ser igual a menos 383,22 e a força Y igual a 296,78. Por fim, a força resultante será então a raiz quadrada do quadrado da soma dos quadrados de cada uma dessas forças X e Y. Então, nós obteremos que a força resultante vai ser 484,70 newtons. Com esse valor, nós conseguimos calcular o resultado do ângulo, que nós vamos chamar aqui o ângulo θ, que exatamente será a nossa orientação da força resultante. Então, nós vamos dizer que a nossa força resultante está para o sentido negativo de x com angulação θ. Então, nós vamos utilizar o FRY e o FR através da relação nos dada pelo seno. Sabendo que o seno de θ será a componente vertical y sobre a componente resultante, nós vamos substituir os valores e nós vamos utilizar o conhecimento de que o arco que dá geração a este seno, chamada função arco-seno, desse valor será o valor de θ. Todo mundo compreendeu? Então, substituindo, nós temos que θ vai ser igual ao arco-seno de 296,78 newtons, que é a componente y, sobre a componente da hipotenusa, que é 484,70 newtons. Por fim, nós vamos ter que θ seja o arco-seno de 0,6123. Então, θ é 37,75.
A segunda questão abordada diz: determine o ângulo θ e a intensidade da força Fb, de modo que a resultante das forças seja orientada ao longo do eixo positivo y e tenha a intensidade de 1.500 newtons. Então, nós temos que determinar a intensidade desta força Fb, que junto com o Fa terá um vetor resultante de 1.500 newtons orientado ao longo do eixo y, tal como desenhado agora na figura. E o valor do ângulo θ. Primeiro, nós faremos as componentes no eixo x, que elas devem ser nulas, pois a força resultante deve ser apenas no eixo y. Desta forma, nós temos que Fr de x sendo como Fax mais Fbx, ou seja, as componentes orientadas em x de Fa e Fb, mas nós temos que zero, então terá que ser igual a Fb mais 700 vezes, 700 sendo a intensidade da força Fa, vezes o seno de 30. Vocês podem ver que será o seno a relação trigonométrica que nos dará a composição na horizontal. Como nós precisamos ter uma força que se anule com Fa, nós teremos então que Fb será uma força no sentido negativo do eixo x, com intensidade de menos 350 newtons. Da mesma forma, faremos para o Fy. Nós temos que Fy é igual a componente y de Fa e a componente y de Fb. E isso deve ser igual a 1.500 newtons. Então, 1.500 newtons será igual a 700 vezes o cosseno de 30 mais Fby. Isso. Aí, 1.500 será igual a 700 vezes cosseno de 30 é igual a 606,22. Então, nós temos que Fby é igual a 893,78 newtons. Por fim, para sabermos o valor de Fb, nós vamos fazer a resultante até pelo teorema de Pitágoras. Então, nós vamos ter que Fb vai ser o quadrado de 893,78 mais o quadrado de menos 350. Obtendo, então, que a raiz quadrada de 921.346,6 será o nosso resultado, sendo, então, Fb, por fim, igual a 959,87 newtons. Por fim, vamos calcular o valor de θ, da mesma forma que fizemos no item na questão anterior. Vamos utilizar a relação trigonométrica do seno de θ. Então, vai ser o valor de by dividido por valor de Fb. Então, θ vai ser igual ao arcosseno de Fby dividido por Fb. Então, nosso θ vai ser igual ao arcosseno de 893,78 dividido por 959,87. Θ, então, será, por fim, 68,61 graus. Desculpa pela escrita de newtons, mas 68,61 graus. A última questão aborda o mesmo tema, porém, dessa vez nós vamos precisar de um pouquinho de conhecimento sobre relações trigonométricas, sobre seno e cosseno de ângulos complementares e suplementares. A questão diz: as três forças concorrentes que atuam sobre o poste produzem uma força resultante Fr igual a zero. Se F2 é igual a 0,5 vezes F1 e F1 está a 90 graus de F2, como mostrado, determine a intensidade de F3 em termos de F1 e ângulo θ. Então, nós primeiro vamos tentar encontrar as forças no eixo Y. Nós sabemos que elas também serão zero e nós teremos então uma relação direta do ângulo θ com o F1 e o F2. Nós, para isso, vamos utilizar esse ângulo auxiliar beta. Reparem que beta vai ser um ângulo que, somado a 90, vai resultar o nosso ângulo θ. Então, será um ângulo bem útil para esse caso. De tal forma que nós precisamos que F2 em Y seja igual a F1 em Y. Então, F2 vezes o cosseno de beta vai ser igual a F1 vezes 90 menos beta, o cosseno desse ângulo. Por que eu estou utilizando 90 menos beta? Se nós estamos dizendo que F1 e F2 têm 90 graus entre eles, então o outro ângulo que
falta para completarmos 180 a volta entre a vertical e F1 será 90 menos θ, porque seria 180 menos 90 menos beta, certo? E nós sabemos que pelas relações trigonométricas, o cosseno de 90 menos beta vai ser a mesma coisa que o seno de beta. Então, nós vamos utilizar como F2 vezes cosseno de beta é igual a F1 vezes o seno de beta. Desta forma, nós conseguimos substituir F2 por 0,5 F1. Cortando os F1s, nós vamos obter que 0,5 vezes o cosseno de beta é igual ao seno de beta. Então, nós temos que o seno de beta sobre o cosseno de beta vai ser igual a 0,5. De tal forma que nós vamos ter que a tangente de beta seja 0,5 e nós vamos encontrar pelo arco tangente que o beta é 26,56 graus. Então, somando beta a 90 graus, para poder nós conseguirmos obter o valor do ângulo θ, nós temos que θ é um ângulo de 116,56 graus. Em seguida, nós vamos agora utilizar as forças no eixo Y e vamos agora construir esse ângulo auxiliar alfa. Então, nós vamos ter que alfa, que é esse ângulo que nós, entre F2 e a horizontal, vai ser um ângulo auxiliar para poder utilizarmos o cosseno de alfa vezes F2, nos dando a componente horizontal de F2, mais a F1 vezes o complementar de alfa, que é 90 menos alfa, vai ter que ser igual à força F3, que é no sentido contrário. Sendo que nós também sabemos que o cosseno de um complementar é igual ao seno do ângulo, e substituindo F2 por 0,5 F1, nós vamos obter que F3 vai ser igual a 0,5 vezes F1, vezes cosseno de alfa, mais F1 vezes o seno de alfa. Substituindo cosseno de alfa por cosseno de θ, porque nós sabemos que dois ângulos suplementares possuem o mesmo cosseno em sentidos opostos. Então, se um cosseno de alfa é positivo, nós vamos substituir pelo cosseno do suplementar, que é negativo. Então, nós vamos ter que F3 é menos 0,5 F1 vezes cosseno de θ mais F1 vezes o seno de θ, porque os senos de suplementares são valores iguais, não mudando o sinal. Para concluir, então, nós temos que F3 vai ser menos 0,5 F1 vezes o cosseno do nosso ângulo θ, que é 116,56 graus, mais F1 vezes o seno deste ângulo, 116,56 graus. Substituindo os valores, nós vamos ter que F3 é igual a 1,12 vezes F1. Caso vocês estejam em uma questão e precisem deixar em função de θ, vocês podem deixar como foi dito na terceira linha do slide. F3 é igual a menos 0,5 F1 cosseno θ mais F1 seno θ. Muito obrigada pela videoaula, por acompanhar essa videoaula. Qualquer dúvida, mandem como comentário ou na nossa fanpage. Continuem acompanhando a página do YouTube do ProExacta e até a próxima videoaula.